78 anos, 40 anos construindo São Paulo, 30 anos destruindo tudo que construí dentro de casa. Eu ergui prédios de 40 andares na Avenida Paulista. Hoje moro num quarto compartilhado no Campo Limpo, com uma cama, um armário e uma bolsa de plástico debaixo da minha cama. Esses dois fatos são sobre a mesma vida, são sobre mim. E eu sei que você olha para essa história e quer encontrar o momento em que eu fiz a escolha errada, aquela escolha única, identificável, que explica tudo o que veio depois. Mas não foi assim. Foi 1 milhar de escolhas pequenas, cada uma delas parecendo razoável naquele momento, cada uma delas abrindo 1 centímetro a mais de distância entre mim e o homem que eu podia ter sido. Você acha que quem constrói coisas não se destrói, que quem levanta prédio tem fundação dentro de si. Que engraçado, que trágico engano. Se você tem uns minutos, fica aqui comigo. Não tem final feliz no sentido que você está esperando, mas tem verdade. E a verdade, às vezes, é a única coisa que ainda pode chegar em alguém na hora certa. Fica comigo, segue esse canal. Deixa um comentário lá embaixo, não para mim, porque o que eu posso fazer com isso agora é pouco, mas porque talvez o que você ouvir aqui seja exatamente o que alguém que você ama precise ouvir. Você pode ser a última testemunha que me resta. Eu vim de Ribeirão Preto, filho de pedreiro, neto de pedreiro. A diferença entre mim e meu pai não era talento nem sorte. Era uma espécie de teimosia furiosa, a recusa de aceitar o lugar que o Brasil dos anos 50 tinha reservado para filhos de pedreiro. Cheguei em São Paulo com 20 anos, numa Kombi com outras 3 pessoas, 200 cruzeiros no bolso e uma convicção que só quem não tem nada pode sustentar. A de que ia dar certo porque não havia outra opção concebível. São Paulo, naquele tempo, não era a cidade que você conhece hoje. Era um canteiro de obras com 12 milhões de pessoas morando dentro. Era o Brasil do milagre econômico. Aquele período dos anos 70, em que o país crescia 10% ao ano e a ditadura chamava isso de progresso e você não perguntava de onde vinha o dinheiro, porque o dinheiro estava chegando e os prédios estavam subindo e havia trabalho para todo mundo disposto a trabalhar. Trabalhei em obras como servente, depois como ajudante de pedreiro. Estudei à noite na Escola Técnica do Brás, com as costas doendo e os olhos pesados de um dia inteiro de canteiro. Em 75, eu tinha minha própria construtora, 2 funcionários, um caminhão alugado, um contrato para construir um galpão em Santo André. Dormi no canteiro de obras durante a primeira semana para economizar no ônibus. Não reclamo disso. Naquele galpão, aprendi mais sobre o que sou capaz de fazer do que em qualquer outra experiência da minha vida. Em 78, ganhei minha primeira grande licitação, um edifício comercial de 12 andares na Paulista,
fachada de vidro fumê, o tipo de prédio que em 78 parecia o futuro de São Paulo. No dia em que cravamos a pedra fundamental no chão, eu segurei aquela pedra de granito preto com meu nome gravado e a data e pensei, aqui está a prova. Aqui está a prova de que vim de Ribeirão Preto com 200 cruzeiros e construí alguma coisa que vai durar. Ainda tem essa pedra, está na bolsa de plástico, debaixo da minha cama, aqui no Campo Limpo. O prédio está lá até hoje. Às vezes, quando minha filha Gisele me leva para dar uma volta de carro, eu vejo ele de longe, na Paulista, entre todos os outros que vieram depois. Mas agora o prédio é de outra empresa, de outra pessoa, de outra história. No auge, em 83, eu tinha 1.200 funcionários e obras em andamento em 6 bairros de São Paulo simultaneamente. Um escritório no 10º andar de um prédio que eu mesmo havia construído na Faria Lima. Uma mansão no Jardim Paulistano com piscina aquecida e churrasqueira de pedra que minha mulher Neide tinha decorado com tanto cuidado e tanto gosto que as pessoas chegavam na nossa casa e faziam elogios com aquela surpresa de quem esperava encontrar excesso e encontra elegância. Neide era assim. Ela refinava tudo que eu construía com dinheiro e convertia em algo que parecia ter existido sempre, que parecia herdado em vez de comprado. Meu filho Marcelo estudava em Miami. Eu tinha uma mesa reservada toda sexta-feira no Fazano da Haddock Lobo. Tinha caixa de carnaval no AMB. Tinha Johnny Walker Black Label no bar da sala com as doses servidas em cristal da Boêmia, porque eu tinha chegado longe o suficiente para servir em cristal. A cachaça eu tomava no canteiro de obras, de manhã, com os engenheiros, porque isso era parte da cultura, isso era ser do ramo, isso era o código do homem que sabia de onde vinha, mesmo depois de ter chegado longe. Vou te dizer uma coisa que eu nunca disse para ninguém, nem para Neide, nem para o meu advogado, nem para o médico que me atendeu umas 3 vezes aqui no posto de saúde do Campo Limpo. A bebida, nos bons tempos, não parecia problema. Parecia parte da vitória. Parecia o direito de quem chegou. Quando você sobe de pedreiro a dono de construtora, quando você sai do dormitório coletivo para a mansão no Jardim Paulistano, você cria uma narrativa de si mesmo que é frágil como vidro, mas parece sólida como concreto. E nessa narrativa, a cachaça no canteiro de obras e o Johnny Walker no Fazano são marcadores de identidade. Um é de onde eu vim, o outro é onde cheguei, e os dois juntos me fazem um homem inteiro. Foi essa mentira que me convenci de que estava bebendo com propósito, com cultura, com significado. Mas o álcool não entende de narrativa. Ele só entende de volume e de frequência. E o volume foi aumentando, e a frequência foi aumentando, e eu continuei chamando de cultura
e de merecimento até o dia em que não tinha mais argumento que me convencesse de que era outra coisa. O Plano Cruzado chegou em 86 e eu já sabia que o país estava se virando ao contrário. Mas sou teimoso, sempre fui, e essa teimosia me fez chegar onde cheguei e me destruiu com a mesma eficiência depois. Continuei abrindo obras enquanto os concorrentes mais cautelosos fechavam contratos e encolhiam. Continuei apostando na expansão enquanto a inflação comia os contratos por baixo. Quando um preço fechado em março não comprava os mesmos insumos em setembro. Quando os financiamentos bancários secavam um por um. Vai passar, eu dizia para Neide do outro lado da mesa do jantar. O Brasil sempre dá um jeito. O Brasil deu um jeito. Só não incluiu a minha construtora no planejamento. O que mudou dentro de mim nesse período foi sutil no começo, da forma que as coisas perigosas sempre são sutis no começo. O Johnny Walker, que era depois do jantar, passou a ser antes também. E no almoço uma cachaçinha, porque sou do interior e isso é minha cultura. Eu me concedia esses romantismos, essas justificativas que soavam como identidade, mas eram desculpa. No escritório da Faria Lima, ficava até às 7h30 da noite esperando o tráfego de São Paulo abrir, que em São Paulo pode demorar para sempre, e nesse tempo bebia sozinho. Minha secretária Valdirene um dia fechou a porta com cuidado e me disse com muito respeito, escolhendo cada palavra: Doutor, com todo o respeito, o senhor não está bebendo demais? Eu a demiti na semana seguinte, não porque ela estava errada, porque ela estava absolutamente certa, e eu não podia ter alguém perto de mim que me dissesse isso e continuasse trabalhando ali. Neide tentou 3 conversas. A primeira com carinho, sentada do meu lado na varanda, a mão na minha. A segunda com preocupação, de pé na cozinha, os olhos vermelhos. A terceira, com a frieza silenciosa de uma mulher que já tomou uma decisão, mas ainda não a comunicou. Eu troquei de assunto nas 3 vezes. Fui para a garagem, abri uma garrafa e fiquei sozinho com o meu acerto de contas comigo mesmo, que na prática era um acerto que eu sempre adiava para outro dia e que nunca chegou. Tem uma memória que eu carrego que é específica demais para eu conseguir deixar ela ir. Foi numa reunião com um banco em 89, negociando uma linha de crédito para uma obra nova no Morumbi. O gerente de crédito era um rapaz de uns 30 anos, muito formal, muito certo de si, aquele tipo de paulistano de banco que faz você se sentir como se você devesse um favor por ele estar ouvindo. No meio da reunião, ele me perguntou se eu tinha lido a planilha de fluxo de caixa que o banco tinha enviado. Eu tinha lido. Tinha lido às 11 da noite anterior, depois de beber, e não lembrava de metade do que estava nela. Mas disse que sim, que tinha lido, que estava de acordo. Ele pausou
e me olhou de um jeito que eu ainda lembro, não com julgamento, com preocupação, quase com pena. Doutor, ele disse, o senhor sabe que essa taxa de juros está indexada ao IGPM mensal? Em 6 meses, isso triplica o custo do projeto. Eu sabia disso, ou eu deveria saber. Assinei assim mesmo. Assinei porque eu não podia admitir, na frente de um rapaz de 30 anos, que eu não tinha processado o que tinha lido. Porque meu orgulho era o único ativo que eu não podia hipotecar. Essa assinatura me custou $400 mil em correção monetária em 18 meses. Foi ali, naquele papel, que a concordata de 93 começou. Em 93, a construtora pediu concordata. Não foi do nada. Foi o resultado de 4 anos de decisões tomadas por um homem que assinava contratos pela manhã com a cabeça pesada da noite anterior, que mandava embora os que diziam a verdade e mantinha perto os que diziam o que ele queria ouvir, que confundia teimosia com visão e orgulho com estratégia. O escritório da Faria Lima fechou em março. Em julho, a mansão do Jardim Paulistano foi a leilão. Me lembro do dia em que saí de lá com 3 caixas de papelão e uma mala. Neide não estava. Ela tinha saído com as meninas para a casa da mãe dela semanas antes e não tinha voltado. Marcelo ligou de Miami para dizer que ia ficar nos Estados Unidos, que tinha encontrado um jeito de se virar. Encontrou de fato. Encontrou um jeito de se virar longe de mim, que era a parte importante do plano. Gisele ficou em São Paulo, casou, tem vida própria. Ainda me visita uma vez por mês com aquela mistura de dever e pena que você aprende a reconhecer nos olhos dos filhos, quando você é o motivo pelo qual eles aprenderam a palavra vergonha. A caçula foi para Curitiba. Liga no meu aniversário. 2 palavras. O ritual de uma consciência que precisa ser cumprido. O álcool não diminuiu com a falência. Aumentou. Porque sem dinheiro, a cachaça substituiu o Johnny Walker. E a cachaça custa R$3 na venda da esquina e resolve o problema da mesma forma. Fui morar num apartamento em Tatuapé, depois num quarto em Moca, depois aqui. Campo Limpo. O som da Marginal Pinheiros chega aqui nos dias de semana como uma maré constante. Milhares de carros, o ruído de uma cidade que não para, a cidade que eu ajudei a construir, tijolo por tijolo, e que agora existe completamente sem mim. Meu quarto tem uma cama, um armário, uma mesa de cabeceira e a bolsa de plástico debaixo da cama com a pedra de granito dentro. Às vezes eu tiro a pedra e fico olhando para o meu nome gravado nela. Março de 78. 48 anos atrás, eu era um homem diferente. Ou talvez fosse exatamente o mesmo homem, só que ainda no começo de descobrir o que ele era capaz de estragar. A Gisele vem de carro uma vez por mês.
A gente dá uma volta pelo centro expandido às vezes e eu vejo os meus prédios de longe. Não digo que são meus, porque ela não precisa ouvir isso toda vez, mas eu sei, eu os conheço. Sei onde cada um tem uma imperfeição, onde uma coluna ficou 2 centímetros fora do prumo, onde um revestimento foi substituído numa reforma nos anos 90. Fevereiro é o mês mais duro. O carnaval acontece e o barulho do AMB chega até aqui transformado em algo distante e festivo. E eu me lembro das caixas que eu tinha, do champanhe gelado, das noites em que eu era o doutor da construtora que tinha chegado do interior e provado alguma coisa. Em junho, as festas juninas enchem o ar com forró e o rádio do vizinho toca quadrilha. As mesmas músicas que eu ouvia menino em Ribeirão Preto, quando meu pai me levava nas festas da roça, antes de qualquer São Paulo, antes de qualquer prédio, antes de qualquer garrafa. Nessas horas fico quieto. O INSS me paga uma aposentadoria que mal cobre os custos aqui. Marcelo manda um Pix de vez em quando, sem texto, sem mensagem, só o valor aparecendo na tela do celular. O mínimo que uma consciência culpada consegue oferecer, e ainda assim, o máximo que ele pode me dar sem precisar me ver. Aceito. Não posso exigir mais do que isso. O que eu construí com mais constância e mais dedicação durante 40 anos não foram os prédios da Paulista. Foi a distância entre mim e as pessoas que me amavam. Essa estrutura ficou de pé também. Essa eu erigi tijolo por tijolo, conscientemente, e nunca parei de construir, mesmo quando eu sabia o que estava fazendo. Um homem que veio do nada deveria conhecer o peso do nada. Deveria ter medo o suficiente para não voltar para ele. Mas às vezes é exatamente o homem que veio do nada que mais teme esse retorno e faz tudo o que não devia fazer para evitar encarar essa possibilidade, até que ela se torna o único destino possível. A pedra de granito está aqui. Meu nome está gravado nela. Isso e a clareza que chega tarde demais. O maior prédio que você levanta na vida é a sua família. E é o único em que a fundação não pode ser terceirizada, não pode ser delegada, não tem preço de licitação, não tem prazo que você pode prorrogar. Você vai lá e coloca a fundação você mesmo, todo dia. Ou um dia você chega em casa e a fundação sumiu e não tem ninguém para culpar, só você mesmo. Isso é o que eu aprendi aqui, no Campo Limpo, com 78 anos e a pedra de granito na bolsa de plástico. Que a fundação é você. Que quando você deixa outra coisa ocupar esse lugar, a ambição, o orgulho, a garrafa, o prédio fica em pé por um tempo, mas o tempo não é infinito. E quando vem abaixo, vem tudo junto.